Café completo. Apoio. Isso é Stimulate. Isto é Stoller. E Rara, agricultura é a nossa vida. Sicredi, não é só dinheiro, é ter um parceiro para o seu agronegócio. Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas. Simbiose Biociência para o agro. Começou o nosso Café Completo. Sejam muito bem-vindos. Hoje, dia 7 de julho de 2025, estamos aqui no estúdio da Zip Filmes em Varginha, gravando o nosso Café Completo. Isso mesmo, nós estamos gravando hoje, excepcionalmente, nosso programa não está ao vivo, nós estamos aqui gravando com todo carinho, com todo capricho, porque nesse horário eu vou estar, no México, fazendo uma viagem, e na outra segunda a gente volta ao vivo. Mas o programa está recheado, está caprichado, feito com muito cuidado para que você consiga ter toda a qualidade possível que você tem no ao vivo e aqui no nosso programa gravado. E o programa de hoje, como os outros, é importante você estar atento, comentar, deixar o seu comentário aqui nos comentários e sentar o dedo no like. Deixa esse like aqui para nós aqui. Isso ajuda muito o nosso programa ter mais engajamento, crescer mais nas redes sociais, para o YouTube entender que o programa é bom, para poder distribuir para outros cafeicultores e cada vez mais pessoas vão conectar com essa bebida tão importante, essa bebida e com a qualidade que a gente precisa. E hoje o programa, nós estamos aqui recebendo o Rodrigo Steca, que é engenheiro agrônomo, professor universitário e trabalha na Sim Café conosco lá. Tudo bom, Rodrigo? Tudo jóia, Gustavo. É um prazer estar aqui com você, passando bastante informação, bastante conhecimento aí, batendo um bate-papo bem bacana para todo o público cafeicultor, todo mundo que é amante do café, né? Nós vamos apertar bastante você hoje aqui, hein? Vamos aproveitar bastante essa cabeça brilhante, do Rodrigo aqui. E o programa hoje, apesar de estar gravado, vai ter a cotação do café no horário certinho, a previsão do clima também, tudo, o comentário do mercado de café de hoje, vai estar tudo recheadinho aí para você. E no programa de hoje, vamos começar pelas atrações, O que vai ter no Café Completo de hoje? No Café Completo de hoje, estamos em plena colheita e é nesse momento que muitos cafeicultores esquecem de algo muito importante: planejar a adubação para o novo ciclo. E é sobre esse assunto que o Gustavo Renol vai conversar com o professor Rodrigo Steca. Nossos correspondentes trazem informações importantes sobre a adubação nas principais regiões cafeeiras. O sobe e desce do mercado com o analista de mercado Eberson Vilas Boas, o Ebinho. Tem também a previsão do tempo. Alberto Martins trazendo sempre muita informação no consumo e qualidade. E a Giovana Marques com seus métodos e receitas. Hoje será a melhor ou a pior hora do dia para o Gustavo? Tem o conselho da Marisa Contreiras e muito mais para você. E na semana passada, infelizmente, a cafeicultura perdeu um grande nome. Saulo Roque de Almeida nos deixou, mas o seu legado na cafeicultura permanecerá. Muito obrigado, Saulo. Desejamos a toda a família nossos sinceros sentimentos. Nossa cafeicultura, ela está em luto. Semana passada, nós perdemos o nosso querido Saulo, um grande pesquisador, engenheiro agrônomo, que dedicou sua vida pela cafeicultura. Muito dos materiais genéticos que nós trabalhamos hoje, que é o grupo dos catucaís, arara, vem do todo o trabalho dele, do Matiello e toda a equipe da Fundação Procafé, mas o trabalho dele foi algo que a gente usa e todo dia a gente aplica, e por mais que o Saulo nos deixou, pode ter certeza que todo o seu legado dentro da cafeicultura, esse com certeza é imortal. Então, nosso grande agradecimento ao Saulo por todo esse trabalho, nossos sinceros sentimentos a toda a família, Dona Maria José, aos filhos, que Deus dê o conforto para vocês e com certeza o Saulo está num plano superior muito evoluído, porque o benefício que ele trouxe para nós dentro da cafeicultura foi imenso, Então, meus sinceros sentimentos, que Deus abrace cada vez mais o nosso querido Saulo. E agora a gente vai para o intervalo, já a gente volta.
Testado e aprovado em várias pesquisas, o silicato de magnésio é um fertilizante que fornece nutrientes fundamentais para melhorar sua produtividade. Uma fonte de magnésio que se disponibiliza de forma contínua e gradual. E na AgroVGA você também encontra fertilizantes diversos, condicionadores de solo e corretivos. Venha conhecer os nossos produtos, preço, bom atendimento e facilidade na logística. Essa é a AgroVGA, ao seu lado na busca pela alta produtividade. Não é só uma safra, é esperar o tempo certo. Todo ano, Eliseu recebe a mensagem da Marina, gerente do Sicredi, com a boa notícia. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. E ele tem créditos, seguros e um portfólio de soluções, além de todo o apoio para plantar o crescimento do seu agronegócio. Procure os gerentes do Sicredi. Aqui no Sicredi não é só Plano Safra, é ter com quem contar. A agricultura se constrói com credibilidade, confiança e presença. Isso é parceria, que aliada à fisiologia, biologia e nutrição, protege sua lavoura das adversidades. Isso é tranquilidade, que ajuda a alcançar os melhores resultados todo ano. Isso é superação, que gera lucro e transforma a sua paixão em um excelente negócio. Isso é rentabilidade. Isso é Stoller. Viu? Rapidinho, já estamos de volta, né? No intervalo, e agora a gente fica com aquele bloco completo, com bastante calma, para a gente poder trabalhar tranquilo e poder falar bem de café de forma bem sossegada, né? E agora, né, vamos para os nossos correspondentes para ver o que eles falam de cada região, dicas importantes de adubação, para que a gente possa saber mais o que é os pulos do gato que eles estão fazendo na região deles. Olá pessoal, tudo bem? O tema do programa de hoje é a respeito do plano de adubação, né? Esse planejamento que é de extrema importância dentro da cafeicultura e de qualquer outra cultura. É onde a gente vai aí tá planejando cerca aí de 1/4 até 1/3 do custo de produção do café. Então, munido aí das ferramentas de análise de solo, análise de folha, histórico das lavouras, né? O que a gente vem acompanhando ao longo dos anos, a parte de diagnose visual, o acompanhamento, né, no dia a dia. Juntando todos esses fatores, a gente vai definir, né, desde lá da correção, né, até a questão do fornecimento dos nutrientes em si. Né? Vamos pensar em termos de macro, micronutrientes e pensar esses componentes de forma equilibrada. Hoje, né, com certeza, é o que vai definir aí, principalmente as altas produtividades, né? O ajuste fino, ele está diretamente ligado ao equilíbrio, né? Então, não pensar somente em NPK, pensar no cálcio, pensar no magnésio, pensar no boro, né? Pensar no zinco, no manganês, na questão do cobalto, do molibdênio. Então, englobar todos esses elementos aí, né? Nesse plano de adubação. E com isso, né, munido dessas ferramentas, a gente tem mais tranquilidade na tomada de decisão. Né? Durante aí o ano safra a gente continua monitorando, né, com as análises de folha, com as diagnoses visuais, né, e vendo se aquilo que a gente planejou tá sendo suficiente para cumprir esse nosso objetivo. Tá ok? Grande abraço, pessoal. Planejamento de adubação 2025-2026. Você consegue comer num único dia o que seria comer em 30 dias do mês? Não, né? Pois é, a planta é do mesmo jeito. E é por aí que eu começo essa conversa com vocês. Provavelmente esse vídeo vai gerar muitas críticas por parte dos recomendantes principalmente, mas eu não poderia me eximir de vir cá conversar com vocês em relação a isso. Hoje, grande parte da economia que a gente gera para os nossos consultados, pessoal, é em função do manejo de adubação. O Léo tira alguma coisa? Não, absolutamente nada. O Léo faz muito mais do que precisa? Não, também não. O que nós fazemos hoje, pessoal? Primeira coisa, a gente corrige o solo. Um solo mal corrigido, você pode jogar o tanto de adubo que você quiser que você não vai ter resultado. Segunda coisa, focar em elementos separados. Eu jamais posso fazer uma correção de solo visando o tal do V%, que ele compõe cálcio, magnésio e potássio. Qualquer um desses elementos que estiverem acima do nível aceitável ou muito abaixo,
vai mexer no meu V%. Então hoje a gente trabalha elevando as bases de forma isolada, cálcio, magnésio e potássio. E um grande problema que a gente enxerga hoje, pessoal, além do pessoal não recomendar corretivo, inclusive, se o seu recomendante não te recomendou calcário esse ano, alguma coisa está errada, porque a acidificação acontece 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, se não tem calcário na sua recomendação, alguma coisa está errada. Ou o recomendante está fazendo de forma equivocada, ou a análise sua foi tirada de forma incorreta. Esse é o primeiro ponto. E um segundo ponto, pessoal, é a questão de comer num dia só o que você ia comer o mês inteiro. Como que funciona isso? Quanto mais eu fraciono a minha adubação, mais resultado eu tenho, menos adubo eu gasto. A planta não come, ela bebe. E você não consegue tomar 100 copos d'água de uma vez. Ou consegue? A planta da mesma forma. Quanto mais eu fraciono a minha adubação, mais resultado a gente tem. Por que o pessoal do Conilô tem tido tanto sucesso? Em função principalmente do sistema de gotejamento. Lá as fertirrigações são feitas quase que diariamente. Então tudo que é ministrado para a planta é feito de forma muito fracionada. E isso é muito positivo. E aqui nós no café, da mesma forma. Agora eu falei, não, Léo, mas eu não tenho operacional. Hoje o Léo divide as adubações a lança, para vocês terem uma noção, em 6, 7 aplicações por ano. Léo, mas eu não tenho operacional para isso. Então você parte para os adubos de liberação controlada. Ou se não, você faz uma inspeção minuciosa no seu gotejo para que você possa utilizar o sistema de gotejamento e aí fracionar essa adubação da melhor forma possível. Então fazer essas pancadas de adubação de 400, 500 kg por aplicação, infelizmente vai te trazer um malefício muito grande, principalmente no seu bolso. A planta não consegue absorver, vai gerar um desequilíbrio muito grande, você vai ter problema principalmente com pragas e doenças. É isso que gera essa adubação concentrada. Bom, esse é o recado que eu tenho para deixar para vocês e a forma que a gente tem trabalhado. Simples, objetiva e gerando muito resultado para quem segue esse tipo de recomendação. Um grande abraço. Olá, amigos cafeicultores, aqui quem fala é o Rafael Stefani, do perfil Café no Brasil, fala aqui diretamente de Ribeirão Corrente, na Alta Mogiana Paulista. Bom, nosso assunto essa semana é adubação, né? Estamos aí entrando no mês de julho, começando o mês de julho, colheita a todo vapor, por aqui terreiro cheio, graças a Deus. Mas a gente não pode deixar de se planejar para o próximo ciclo, né? Primeiramente, e que eu considero o mais importante, de fato, é fazer uma boa análise de solo para você entender como que está todos os nutrientes nesse solo e a partir daí se programar, se planejar, montar um plano de adubação para que a gente possa ser cada vez mais assertivo. A gente sabe e tem batido muito nessa tecla do quanto que o equilíbrio é importante, então fazer uma adubação equilibrada, jogando de fato as quantidades e nutrientes que estão realmente em falta em cada talhão. Obviamente que é preciso também analisar e ver como que estão essas plantas para o próximo ano. É uma lavoura que vai produzir bastante, é uma lavoura que está vindo de poda, está vindo de recepa. Tudo isso tem que ser analisado dentro desse plano de adubação. Então, super importante também estar bem assessorado por um bom agrônomo, um bom técnico, um bom consultor, para que vocês juntos possam, de fato, definir a melhor estratégia para o próximo ciclo. Um forte abraço e até a próxima! A adubação na nossa cafeicultura de montanha, ela é realizada de acordo com 2 princípios básicos, que é a análise de solo e a carga pendente da lavoura, né? Ou seja, sacos beneficiados por hectare. A gente tem recomendado sempre 3 adubações, normalmente a primeira outubro, novembro, a segunda dezembro, janeiro e a terceira fevereiro / março. Lembrando que os nossos solos aqui são solos muito ácidos, mas com bastante matéria orgânica. Ou seja, solos que necessitam fazer a calagem. Então, antes da adubação, né, normalmente a gente tem recomendado fazer a calagem desses solos. E também a gente faz a recomendação de 4 aplicações foliares dos micronutrientes, principalmente, né, no caso aqui, o cobre, o zinco e o manganês, que a gente sabe em solos com alta matéria orgânica, a dificuldade de absorção é muito grande. E a gente tem recomendado para altitudes mais elevadas e também para variedades resistentes à ferrugem, a diminuição da dose de nitrogênio de acordo com a altitude.
Obrigado aos correspondentes, né? Que toda segunda-feira contribuem com esse material tão rico para a gente poder passar aqui no nosso Café Completo. E agora, né? Vamos conversar com o Rodrigo Steca. Tudo bom, Rodrigo? Tudo jóia, Gustavo. Para quem não pegou o comecinho do programa, o Rodrigo Steca é engenheiro agrônomo, né? Professor universitário, trabalha na Sim Café conosco e queríamos saber um pouquinho mais, explorar um pouquinho mais, a gente pediu para o Rodrigo vir aqui, sobre o momento importante que nós estamos vivendo, que é o momento, né, do planejamento de adubação. E para a gente, quando a gente fala em planejamento de adubação, por onde começa, né? O que é mais importante, né, na hora que você vai pensar assim, poxa, agora está entrando um próximo ciclo, né, próximo ano agrícola, onde que eu posso, por onde que eu começo nesse processo? Então, Gustavo, primeiro é uma época muito difícil para o cafeicultor, né? Que eles estão mexendo com colheita, só que ele tem que tirar um tempinho, né? Para quê? Para fazer esse planejamento de adubação. E aí a gente vai começar justamente pela análise do solo. Então agora ele para um pouquinho, tira uma pessoa responsável, porque a análise de solo é um dos fatores mais importantes que a gente tem que dar uma atenção, ser feito de forma correta, né? Então para um pouquinho, tira uma pessoa, faz análise de solo e manda para o agrônomo de confiança, até mesmo para a gente lá da Sim Café, que a gente também faz esse tipo de trabalho, né? Para quê? Para ele sempre colocar a quantidade certa do adubo, ele não vai colocar nem a mais e nem faltando, né? Então ele fica preparando a planta para o próximo ciclo agrícola, né? Inclusive o Rodrigo ele trabalhou na Fundação Pro Café e o Antônio Wander, que trabalhou muito tempo na Fundação Pro Café, sempre fala o seguinte, que o dia mais importante que tem na fazenda é o dia de tirar a análise de solo, porque ali é onde que você, acertando bem na análise de solo, você tem um sucesso bom para os próximos, pelo menos os próximos 2 anos, né? Depois, então, é um dia importante para poder tirar. E na tirada de análise de solo, Rodrigo, até a gente sempre prefere muito assim, quanto mais cedo, até antes da apanha de café é melhor, porque pega laboratório vazio, né? Pega o agrônomo vazio, né? Pega os preços de adubo mais tranquilo, né? Mas às vezes o pessoal nunca sabe qual que é o momento certo de tirar a análise de solo. E qual que seria esse momento? Então, Gustavo, hoje a gente pode trabalhar com basicamente duas épocas, né? Uma um pouco mais cedo, a gente tem agrônomos que gostam de fazer a recomendação de antecipação do calcário para fazer ganhar tempo, o produtor ganhar tempo, né? Na panha, fazer tudo. E na hora que chegar na época da foliagem, está tudo certinho. Então, antecipa o calcário, faz uma análise no começo do ano, antecipando o calcário, ele só vai esperar aquela carência da aplicação de 90 dias do calcário, e agora também no meio do ano. Você pega agora a época de junho, julho, é uma época bacana de estar fazendo, né, que já passou toda a carência do calcário, do fósforo, do calcário, do potássio e do nitrogênio, né? E aí ele pode fazer tranquilo, que ele consegue, quanto mais cedo ele tiver também essa análise na mão, a interpretação, todas as recomendações, ele consegue cotar com o tempo, planejar a sua adubação, não deixar na época e já programar a compra e a entrega dos produtos, né, que ele então, precisa. Ou seja, você está falando de, às vezes, tirar uma análise de solo lá para janeiro, fevereiro, para poder adiantar o calcário para ser aplicado lá em março e abril. Isso. Essa é uma estratégia. E aí faz outra análise de solo depois. Faz outra análise de solo depois, aí já pensando na parte do NPK, né, basicamente, aí faz o boro também. Nessa antecipação, quando a gente faz em janeiro, fevereiro, a gente está pensando em fazer a reposição a calagem e muitas vezes já fazendo a reposição do magnésio. Ah, interessante. E aí, né, vamos supor, fez a análise de solo, já está com o resultado em mãos, né? Vamos supor que fez agora a primeira análise do ano, né? Agora em junho, né? Já está com a análise de solo. E aí, quando ele leva para o agrônomo para poder recomendar, o que o agrônomo, né, ele enxerga dessa análise para poder começar a falar, essa análise é boa, essa análise está ruim, está equilibrado, está desequilibrado, né? Às vezes o pessoal tem mania de falar assim, o pH está ruim, tá bom? Explica um pouquinho para a gente, quando você recebe a análise de solo, o que são os pontos mais importantes? De início, né, não só a questão de você olhar a análise do solo, mas o agrônomo, quando vai fazer recomendação, ele tem que conhecer a lavoura, ter uma visão geral da lavoura. Nós fazemos diversos, então eu conheço a lavoura, eu sei o potencial produtivo que ela tem, né? Então, uma das coisas que a gente olha, a matéria orgânica é um ponto muito importante. Por que a matéria orgânica é um ponto importante? Porque senão, quando a gente tem uma matéria orgânica
relativamente mais alta, né? E eu continuar fazendo doses excessivas de nitrogênio, deixa a planta mais fragilizada de certa forma, entrando sujeita a ataques de pragas e doenças. Né? Então, ou seja, né, são poucas pessoas que fazem análise do solo e pedem matéria orgânica, né, que ela não é uma questão de rotina, né? Isso. Você tem que pedir à parte. Isso. Gustavo, a análise do solo é um custo tão barato para você ficar cortando um nutriente ou outro. Então, sempre a gente pega a mais completa possível. Não precisa análise física toda vez, né? Basta uma vez a análise física. Agora, análise física que eu digo, silt, argila, areia, né? Isso, exatamente. Os outros não, pede sempre completo, porque a economia é tão pequena para o que vai gerar um custo da fazenda, de plano de adubação, elevado, né? E você fazendo completo, você vai poupar a recomendação de excesso de algum nutriente, né? Que pode estar faltando, ou colocar mais ou menos adubo de cada nutriente. Então, você está falando da matéria orgânica. Então, ou seja, quando a matéria orgânica, né, poucas pessoas fazem análise, né? Mas ali, se você tem uma matéria orgânica alta, você pode diminuir o nitrogênio? Isso, exatamente. Então, se está com uma matéria orgânica, vamos pegar uma matéria orgânica alta, acima de 4, né? Na análise só você olha ali, está acima de 4. Quer dizer, eu posso trabalhar com um nitrogênio um pouco mais baixo, dependendo, igual eu estou falando, depende da estrutura da planta, da idade, da projeção que ela vai nos dar. Vamos supor que uma lavoura com uma adubação aí tivesse uma matéria orgânica abaixo de 2. Eu vou fazer uma recomendação de 350 kg de nitrogênio. Certo. Com uma matéria orgânica batendo no 4, eu vou trabalhar até abaixo de 300. Eu vou reduzir bastante. Né? É bem significativo. É bem significativo, né? por hectare. Então, você vai reduzir aí 60, 70 quilos de nitrogênio, ou às vezes até mais um pouco, né? Mas vai variar nessa faixa, eu acredito. Traz uma economia muito grande para o produtor. E além, não só economia no adubo, mas nos defensivos lá na frente, principalmente de doença. E você colocando excesso, outro problema que dá não só da questão de doença, mas a planta começa a vegetar demais e você vai perder produção também. Certo. O excesso de nitrogênio você pode perder produção. Então, ou seja, se eu ignorar a matéria orgânica, e vamos supor que eu tenho matéria orgânica alta, e põe nitrogênio sem dó. É isso aí. Aí o que vai acontecer? Vai ter mais vegetação, vai ter mais doenças. Quais doenças? A folha vai ficar mimosa, né, que a gente fala, né? Então, fica suscetível a todos os tipos de doença do café, praticamente, né? Lugar que tem problema com fome, vai ter problema com fome. Vai ter lugar que é mais suscetível a bactéria, vai entrar bem bactéria. Então, essas duas doenças, a pressão de nitrogênio, excesso de nitrogênio, prejudica bastante, principalmente nessas duas. Beleza, vamos lá. Viu uma matéria orgânica, acho que ficou bem claro. Uhum. Quais são outros pontos da análise do solo importantes para a gente poder ter atenção? Gustavo, eu costumo entrar nessa parte de calagem, eu gosto bastante, presta atenção, né? Eu olho bem a questão do cálcio, o nível que ele está, mas em contrapartida, quando eu vejo não só a questão da quantidade, vou ligar a questão do pH e o alumínio. Mas aí para fechar esses dois, a gente presta muita atenção, tanto na CTC quanto no V% que está. Né? Então, eu estou achando interessante, né? Você olhar o cálcio, você olha a CTC, você olha a saturação, você olha o pH, você olha o alumínio, você olha, então, ou seja, não é sempre uma coisinha só que a gente olha. Não, é a questão como a gente fala, é engenharia, né? Isso. Engenharia a gente tem que olhar tudo, olhar como um todo, né? Pensar na planta como a lavoura como um todo, não uma planta individual, mas eu olho a lavoura como um todo e vou montar a estrutura. Como você costuma dizer bastante, né? A gente vai construir, né, uma planta. Então, essa construção tem que ser feita de forma correta. Não adianta eu colocar muito cimento e pouca areia, não adianta eu colocar muita areia e pouco cimento, que essa estrutura não vai ficar bem feita. Então, o equilíbrio entre os nutrientes da forma, quantidade correta, que vai fazer uma construção de lavoura ideal para a safra. E aí, vamos supor, você viu o cálcio lá. Como é que são os critérios que você vê? Precisa botar mais cálcio ou menos cálcio? Então, o cálcio, né? No caso da cafeicultura, a gente tenta trabalhar ele ali acima de 3,5. Beirando aí 3,5 já estaria bacana, ou um pouquinho acima disso.
Então, primeira coisa que a gente vai ver, eu pego a questão da CTC e o V%, vou fazer o cálculo de calagem, né? E prestando muita atenção justamente na CTC, quando ela estiver muito alta, eu vou trabalhar com o V% mais baixo, o desejado, né? E quando a CTC estiver baixa, eu vou aumentar um pouquinho o V%. Eu saio daquela forma de calagem básica de 70%, que o pessoal costuma utilizar bastante, mas aí você vai estar, igual eu falei, você vai estar colocando muito cálcio ou pouco, de acordo. Então, eu fiz essa e eu vejo ali a questão do cálcio. Se ele também estiver muito baixo, eu faço, além da calagem com calcário, eu entro complementando com o gesso. Então, ou seja, se o teu solo tem uma CTC mais alta, há uma tendência de pedir menos calcário. Exatamente. E se tiver com uma CTC mais baixa, você tende a forçar um pouco mais esse calcário. Exatamente. Por isso que também, muitas vezes, a gente vai no V% e faz essa alteração. Justamente para você não colocar demais, né? Ou colocar de menos. E quando você sai da faculdade, sai com aquela fórmula bem engessadinha, né? Isso, sai com aquela fórmula engessada. 70 é o basicão ali, e joga na fórmula o V% ideal de 70% e não pode trabalhar sempre assim, que aí a gente está construindo a planta, né? Tá, além do cálcio, depois o que você chama? Você chamou de primeira atenção a matéria orgânica, né? O cálcio, né? E qual que seria um outro fator? O boro a gente tem que levar bastante consideração. Tem visto aí nos últimos anos bastante lavouras com deficiência de boro, né? Outro ponto aí que aí a gente tem estudado, tem buscado bastante estudos, pesquisa, pensando em boro, né? A forma de liberação. Então, quando a gente precisa fazer uma injeção, a gente coloca um boro mais solúvel, ou quando a gente está com tempo, fez a programação certinha, fez agora, antecipou tudo, eu consigo trabalhar com um boro com uma liberação um pouco mais tranquila, né? Em vez de ter que, só a injeção na veia, socorrer, isso não é o ideal para a planta, né? A gente, não adianta eu comer tudo de uma vez. Então, você fazendo uma liberação, tudo trabalhando os nutrientes corretos, a fonte correta. E como é que você consegue esse parcelamento de boro? Não, o boro, né, a melhor forma de absorção, apesar de ser um micronutriente, né, que a maioria a gente faz reposição via foliar, o boro ele tem uma ótima absorção via solo, né? A gente não costuma fazer parcelamento do boro. A gente faz uma única aplicação e aí sim, nas foliares, a gente faz um complemento, costuma fazer um complemento de boro via foliar e caso necessário, aí sim a gente entra com, como a gente fala, uma injeção na veia ali, faz uma aplicação via drenche, né, de um boro um pouco mais solúvel, no caso um ácido bórico, né, e para fazer uma nutrição mais rápida desse nutriente. Tá, e quando eu preciso de uma fonte de boro, de uma liberação mais gradual? Aí a gente tem o costume aí de recomendar a questão da Olexita, né? Tem outras fontes de boro aí também, bastante empresa buscando bastante melhorar, né, outras fontes ou forma de trabalhar de liberação um pouco mais lenta, que isso vai dando para a planta o boro necessário a cada estágio de desenvolvimento. Achei engraçado, né, porque normalmente na análise de solo, a maioria olha outros pontos, né? Achei engraçado que você nomeou primeiro matéria orgânica, depois cálcio e foi lá para o boro, né? Tamanho problema, né, que deve ser por isso, né? Vamos lá, boro, tá, você foi lá, ajustou a quantidade que precisa, né? É importante ter na análise de solo, né? Para poder, às vezes o pessoal quer empolgar, quer colocar mais boro aí do que necessário, né? Você recomenda ou não? Não. Por quê? Porque assim, a taxa dentro que a gente fala, a diferença do remédio para o veneno é a dose. E a linha do boro é muito estreita, né? Não só dele, mas de outros, mas o dele é muito estreito. Um pouquinho que passa, ele pode estar trazendo intoxicação e travando a lavoura. Então, sempre colocar na recomendação a dose correta. Então, a gente tem, logicamente, voltando como o calcário. Por que eu fui da matéria orgânica, fui no cálcio e voltei no boro? Porque o boro é a mesma situação, né, do cálcio, né? A gente vai analisar um outro parâmetro
que é a questão da CTC. A CTC mais alta ou mais baixa, eu vou calcular um pouquinho de boro um pouco maior ou uma dose um pouquinho menor. Então, se a CTC for mais alta, mais boro. Mais boro. Se a CTC for mais baixa, uma quantidade menor de boro. Tá. Mas só que a diferença é pouca coisa. Às vezes é meio quilo de boro ou 1 quilo de boro, dependendo do nível de CTC. Então, assim, agora eu falei, a diferença da dose do remédio é muito curta por questão do boro. Um pouquinho a mais, né? Mas a gente tem visto, então por isso que não só no solo, a gente coloca nos foliares para fechar aquele complemento, apesar de não ser tão absorvido, né, via foliar, mas já contribui. Eu também acho interessante, toda foliar de trabalhar com boro, também acho interessante, porque é um jeito que você está colocando, né? Mas essa estratégia do solo, ela... Beleza, então, vamos lá. Matéria orgânica, cálcio, boro. E aí, depois? Vamos falar um pouquinho dos NPKs, né? No caso do potássio, até essa semana estava fazendo recomendação para um produtor, ele veio me questionar, ô Rodrigo, você colocou potássio só na primeira e na segunda adubação em um talhão, e no outro você só colocou. Justamente, hoje, os nossos solos que a gente tem visto, Gustavo, o pessoal fica muito naquele formulado, né? Colocando muito potássio em todas as adubações. E a gente tem visto um nível de potássio muito grande na maioria das análises de solo, né? Então, a gente tem visto muitas recomendações, ou entra só com nitrogênio, né, na formulação, ou uma ou duas aplicações do formulado. Eu gosto de trabalhar bastante o equilíbrio do formulado, acho que facilita muito a vida do produtor. Né? E o fósforo, geralmente, eu trabalho com uma fonte separada. Esses aí são a forma que eu gosto de trabalhar, a estratégia que eu utilizo para fazer uma Isso boa sem recomendação. falar, né, Rodrigo, que quando você tem um plano de adubação que tem muito potássio, o custo desse plano de adubação sobe bastante. Sobe bastante. Quando você tem um plano de adubação onde só tem nitrogenado, o custo abaixa bastante. E muitas das vezes o pessoal acha que cortar potássio vai estar prejudicando a lavoura. E muitas das vezes é o contrário. Quando você coloca potássio, você está intoxicando. Exatamente. O potássio, aí, na hora que a gente pegar ali na recomendação, a gente trabalha vários níveis, né, de potássio. Igual eu falei, tem lugar que eu vejo lá na análise solo batendo aí acima dos seus 200, né, centimol de carga, né, na questão, e isso é muito alto para o café, né? Então você está jogando dinheiro, colocando dinheiro ali, e com o tempo o produtor sente no bolso. Ele vai sentir no bolso. Não vai ajudar na granação, porque a planta vai absorver a quantidade que ela precisa. E outra questão é a questão do equilíbrio, né, Gustavo? Ele vai estar competindo com outros nutrientes, ele vai entrar com um excesso na planta e vai deixar outros nutrientes do lado de fora. Isso aí vai causar também desequilíbrio na planta. Principalmente magnésio. Principalmente magnésio. Então, e o magnésio, você não olha na análise de solo, não? Não, também. Magnésio. Que hora você vai chegar o magnésio? Então, era agora? Agora. Igual eu falei assim, não tem fórmula correta, né, por onde. Eu acho que a pegada de cada técnico, cada agrônomo, né, trabalhar, eu costumo olhar dessa forma, né? Eu entro ali na matéria orgânica, vejo, depois eu entro na parte já usando o CTC, eu já vejo o cálcio com boro. Então, uma estratégia que eu peguei, que eu acostumei, eu acho muito interessante, facilita, no caso, para mim, os meus cálculos, né? E o magnésio também. O magnésio, olhando o índice ali, só que a gente já faz uma reposição ali, muitas vezes, no calcário, né? Só que é uma dose relativamente pequena que vem ali no calcário. Então, eu fazer a reposição, eu olho de acordo com a análise, não considero a reposição dele via calcário, né? E eu faço a reposição via o que está pedindo a análise de solo mesmo. A cada 100 análises de solo plano de adubação que é feito, quantos por cento que tem que repor magnésio? Perguntinha, bem para você pensar e responder rápido. Eita, Gustavo, vou falar para você, viu? Diferente do potássio que eu falei para você, que o solo, a maioria dos solos hoje está, vamos dizer, saturado, né? Tá sobrando, né? No caso do magnésio, está faltando. E na maioria está faltando. É um elemento que o pessoal não costuma repor, eles deixam muito só no calcário,
pensando, mas o calcário meu tem... Não, pera lá. Né? O calcário, ele demora a solubilizar, né? Então, eu prefiro colocar e deixar ele um pouco mais disponível para a planta. Você fugiu, não me respondeu. A cada 100 análises, a cada 100 planos de adubação, quantas análises aí que você tem que complementar, suplementar com magnésio? Entre 70% a 80%. Eu também achei que você ia falar isso, em torno de 70%. 70% a 80%. E qual que é a fonte que você usa para poder suplementar magnésio? Além do calcário, né? Além põe do calcário, além do calcário, tem que colocar mais isso. magnésio. Uma fonte, Gustavo, que a gente tem visto, questão até de custo, né? É o silicato de magnésio. A gente tem visto, tem hoje, né? Nos últimos anos, ele tem dado uma boa resposta e com custo-benefício bacana, né? O óxido de magnésio. Até eu vou dar uma ajuda pro pessoal aí da AgroVGA, que eles são anunciantes aqui no Café Completo, né? Todo mundo pergunta onde que eu acho o silicato de magnésio. Então, entre em contato com o pessoal da AgroVGA, que está sempre aparecendo aqui no Café Completo, né? Que realmente eles têm esse produto aí que é bom e barato. Está barato, né? Vocês fazem favor de manter barato, hein? Por favor. O pessoal agora, lei da oferta e procura, né, Gustavo? A gente falou um pouquinho agora, vai todo mundo ligar lá e não vai mexer nisso aí não, porque o cafeicultor agora tá... Mas esse que é o intuito nosso do Café Completo, é ajudar o cafeicultor, né? Poder fazer para poder fortalecê-lo melhor ainda, né? Exatamente, Gustavo. Então, assim, são duas fontes bacanas a gente está trabalhando, né? Acho que... Entre o silicato de magnésio e o óxido de magnésio. Então, o óxido de magnésio a gente acha mais fácil, né? É mais comum do produtor no mercado. Mas justamente por causa do custo, o custo-benefício hoje do silicato, eu prefiro o silicato. Inclusive, a gente tem trabalho feito com silicato de magnésio, já publicado, já faz alguns anos já. Ele teve um comportamento muito parecido, para falar igual ao óxido de magnésio, tá? Que é diferente, por exemplo, do sulfato de magnésio. O sulfato de magnésio é bem mais rápido, né? Isso. Vamos lá, então, o que mais você olha na análise de solo? Sobrou espaço para o fósforo, para o alumínio? Então, o fósforo, né, hoje também, o fósforo tem uma pegada, Gustavo, vamos pegar a lavoura adulta, né, a gente vai fazer, tirar a análise, tirando da forma correta, e pensando em lavoura nova. Eu fico muito com medo de quando eu não conheço lavoura, lavouras mais novas, o produtor tira a análise e vem com o fósforo baixo. Eu fico assustado, porque geralmente nas recomendações de plantio, a gente já coloca uma dose, né? Não é lá grandes doses, mas para o café é uma dose considerável, né? Então, a gente faz essa reposição. E, geralmente são reposições menores, apesar de ser um macronutriente, isso vou pôr muito para o café, é um macronutriente muito importante. Porém, a planta exige pouco, né? Mas a gente tem que ficar sempre de olho e tem muita pegadinha nele. Eu vejo assim, a pessoa que vai fazer a interpretação tem que olhar. Tem três na análise muitas vezes vem uma, ou tem análise vem até três análises de fósforo na análise, né? Que é o mesh, resina e remanescente. Então, cada um a gente vai estar olhando de uma forma, fazendo a recomendação de uma forma, né? Então, tem que estar bem atento a essa... Qual que é o indicador certinho, né? O indicador certinho que você vai estar utilizando. E eu tenho visto, assim, ele, como nós estávamos falando, né, é pouco. Geralmente pede pouco, tem muitas lavouras que nem pede. Lavouras mais antigas costumam pedir, né? Lavouras novas, quando pede, eu fico meio... Será que o produtor tirou de forma correta? Né? Será que ele não tirou dentro do suco? Dentro do suco, né? E aonde que ele fez? Aí eu sempre pergunto, o plantio você fez agora tem 3 anos, 4 anos, o que você fez no suco? Porque muitas vezes, Gustavo, eu não estou acompanhando essa lavoura desde o plantio, né? A pessoa veio... Então, como foi tirado? Foi feito esse fósforo lá atrás no plantio? Qual foi a quantidade que você colocou? Se eu vejo que ele colocou... É bem de praxe a gente colocar no suco aí 400 gramas super simples, né, por metro linear no plantio. Só que... E aí, com 3 anos, já está pedindo. Opa, pera lá. Será que realmente está pedindo? Será que eu vou repor isso agora? Então, por isso que a gente tem que conhecer a lavoura, conhecer...
eu costumo bem ir questionando bastante os produtores, principalmente de lavoura nova. Agora, lavoura adulta, geralmente o produtor já vai tirar, não vai tirar lá no suco, já vai tirar, né, a planta já está, a raiz já é maior, a estrutura da planta é maior, então a gente confia até um pouco mais, eu não preciso ficar perguntando o que você fez há 20 anos atrás nesse suco, né? E é interessante, né, que normalmente quando a gente conversa com o produtor, se a gente falar qual que é a primeira coisa que olha na análise de solo, eles vão falar pH. Você vê que nós já estamos aqui há mais de 15 minutos conversando com o técnico, né? E ele não falou de pH ainda. Por quê? Então, Gustavo, é justamente quando eu falei a questão da calagem, né, lá do cálcio, e pegando a questão do V%, dependendo de como tiver, ele não chega nem a ser tão significativo. Eu acho que o equilíbrio dos nutrientes ali, a colocar a quantidade certa e fazer a calagem de forma correta. Aí, beleza. O pH vai ser ajustado que a planta precisa. A gente vai trabalhar aí. Tem gente que fala, o pH tá em 5, 5,5, tá em 6. Não, é interessante, a gente tem que olhar, tem que dar atenção, sim, né? Vou ver a taxa de alumínio, né? Mas a partir do momento que eu vi essa questão da calagem, eu já vi a relação lá atrás, eu fico bem tranquilo nessa questão do pH. Então, ou seja, o pH ele é uma consequência. É uma consequência. Então, você dá um manejo bem feito ou mal feito. Então, se você fizer bem feito os outros índices, o pH acompanha. O que eu vejo respondendo na lavoura, né, quando a gente faz uma boa adubação, um bom preparo, eu sempre falo não só a questão da adubação, mas o plantio em si, né, fazer o bom preparo do solo lá atrás. Você fez um bom preparo, incorporou bastante bem ali. Agora, depois da lavoura adulta, vai fazer, não tem jeito, a gente tem que fazer de forma superficial, né, na aplicação, e eu que vai fazendo a correção com o tempo. Por isso que muitas vezes a gente intercala, né, não só o calcário, mas a gente coloca o gesso de acordo com a análise do solo para estar ajudando nessa acelerar esse processo aí, acertar tanto o pH quanto a eliminação aí do alumínio. E aí, né, Rodrigo, a gente na Sincafé, né, a gente já faz mais de 4 anos que a gente faz o plano de adubação online, né? Fala pro pessoal como é que funciona. Esse plano de adubação, vocês entram em contato aí, o pessoal vai deixar o telefone. 35 9762 5040. 35 9762 5040. Entra pelo WhatsApp e aí conversa conosco lá na Sincafé. Isso. Aí tem toda a equipe nossa da Sincafé, né, vários agrônomos ali. E eles vão fazer, você vai preencher são umas fichas simples, né, do cadastro, que a gente tem que conhecer bem o talhão, como que está o talhão. Análise do solo, algumas fotos de cada talhão bem tirada, então ali a gente já tem uma noção. Aí a gente orienta tudo. Exatamente. Cada passo que a gente tem que fazer, né? Então, você consegue, então, como o Gustavo falou, nós estamos indo já para o 6º ano, Gustavo. São 5 anos já de análise. Falando 4. 6º ano já. Exatamente. Nós estamos entrando desde no 6º 2000. ciclo. Isso mesmo. Isso. Nós estamos entrando no 6º ciclo agora do plano de adubação da... E a gente faz análise do solo, né? Plano de adubação para o Brasil inteiro. Exatamente. Você falando aí, hoje eu faço análise do solo, eu tenho produtores lá no Ceará. Tentando no Ceará. Tentando no Ceará. Paraná. Rondônia, eu fiz uma análise de solo essa semana. É isso aí. Não só o foco bastante na nossa região muito arábica, né, Gustavo? Mas às vezes aparece uma ou outra análise para café conilon. A gente faz também. É isso aí, Rodrigo. Obrigado por enquanto, né? Vamos para o nosso top 3. O que seria as 3 coisas que o pessoal erra no plano de adubação? Vamos ver se está de acordo com o que o Rodrigo falou aqui para nós, aqui no nosso top 3. Solta no telão. Aí, 3º erro, né? Deixar para depois. Vou tirar a análise do solo, vou deixar para depois, né? Depois da apanha eu tiro, depois da apanha eu mando, né? Aí acabou a apanha, todo mundo lá em setembro, outubro, sai correndo fazendo análise do solo. Laboratório demora uma década para entregar o resultado. O produtor fica nervoso, chega para nós agrônomos bravo que quer rápido, a gente está com 300 mil planos de adubação poder fazer, né? Tem o nosso tempo, né? Então, sempre deixar para depois não é uma maneira inteligente, né? Então, quanto mais cedo possível, eu até prefiro que se puder fazer antes da apanha de café, melhor ainda, que pega tudo livre, vazio e rende bastante. Depois, o top 2, segundo erro que o produtor faz é fazer o plano de adubação e não seguir o plano, né? Tá lá, veio no plano, corta potássio,
põe uma fonte a mais de cálcio, um gesso, põe uma fonte de magnésio. Ah, não, vou fazer só calcário, né? Então, né, acaba dando um tiro no pé, né? E o primeiro maior erro, não revisar o plano de adubação. Se a gente faz o plano de adubação, que nem o Rodrigo falou, né, a gente calcula aí a previsão de safra, né, quanto de café, potencial produtivo da lavoura para o ano seguinte. Aí vem uma seca, vem uma geada, vem um frio, e a gente vê que aquele potencial de produção não é mais o mesmo. E às vezes a gente tem que dar uma reduzida ou aumentar o plano de adubação, né, que a gente faz de acordo com as condições do ano, né? Antigamente era difícil para a gente precisar revisar plano de adubação, ultimamente anda precisando, dando algumas observadas, né? E é isso aí, pessoal. Vamos agora, né, para a cotação do café no dia de hoje. Cotação do café, 7/7/2025, preço livre de impostos. Tipo 6, bebida dura, R$ 1.677. Tipo 7, bebida dura, R$ 1.607. Tipo 6, bebida riada, R$ 1.403. Tipo 7, bebida Rio, R$ 1.135. CPEA Conilon, R$ 1.086,76. Fontes: Centro de Comércio de Café de Minas Gerais e Agnocafé. E esse mercado, hein? Quem que aguenta essa loucurada toda, hein? Pois é. Agora vamos ver as atualizações, as modificações de hoje do mercado de café. Apoio AgroVGA, ao seu lado na busca pela alta produtividade. E Campotec, tecnologia para colher resultados. Olá, meus amigos do Café Completo. Infelizmente, as notícias não são muito boas. Mais uma vez, o mercado hoje, nessa segunda-feira, fecha aí com 1.100 pontos de queda. Quebrou ali, tecnicamente, o suporte de 2,80, mais um suporte que o mercado quebra. O próximo suporte agora está bem longe do mercado, ele está lá mais no nível de 2,40. Se a gente olhar o mês de junho até hoje, o mercado já cedeu quase 35%, fora o que caiu no dólar. O dólar começou o mês de junho lá atrás a 5,70, 5,71 e hoje 5,50. Isso derrubou o preço do mercado físico, que no início de junho negociava-se a 2.250, 2.300 para 1.680, 1.700 hoje. Infelizmente, com essa ausência de frente fria, o mercado ele não tem força para recuperar e prevalece o peso da safra brasileira. O Conilon, que já se aproxima de 80%, 85% colhido, e no Arábica 40%, 45%, com algumas regiões mais adiantadas, outras menos adiantadas. A Minasul participou do seminário Coffee Dinner, que ocorreu na semana passada em Campinas. Assistimos lá várias palestras, e todas elas com foco para a safra 26 e também o clima propício à oferta mundial de café, olhando todos os países produtores. É claro que nós não conseguimos ver claramente qual é a tendência ou até que preço, até que nível vai o mercado, mas ficou ali naquele seminário a sensação de que o mercado pode descer um pouco mais com a pressão da safra e depois futuramente ele recuperar um pouco. É unânime a opinião de que existe uma quebra além do esperado, muitas regiões relatando que tem gastado aí entre 9 e 10 medidas para fazer uma saca de café, e essa quebra extra concretizando, o que parece que vai concretizar, esse café vai fazer falta para o mercado para o primeiro semestre do próximo ano. É claro que de outubro para frente a gente vai ter floradas e também o clima e as chuvas na hora certa, o que vai contrabalancear. No seminário falou-se muito em estoque baixo e é uma realidade. Realmente o estoque está muito baixo, historicamente falando, e graficamente a gente consegue comprovar que o estoque mundial ele é muito baixo. Só que tem um detalhe:
o mundo, com essa taxa de juro alta e com o mercado invertido em Nova York, o mundo não está com pressa para recompor esses estoques. Então, por mais que o preço caia, a indústria mundial ela não vai fazer estoque muito alto, porque isso custa caro. Os juros hoje no mundo é o item mais caro em todas as empresas. Então, embora o estoque seja baixo, ninguém tem pressa para construir um estoque maior que 90 ou 4 meses. Então, por enquanto, prevalece-se a pressão do café aqui na safra brasileira, tanto Conilon como Arábica. O mercado internacional ele tem comprado muito da mão para a boca, então não tem nesse momento uma pressão de compra, nem no mercado externo e nem no interno. Aparentemente, por tudo que nós vimos, o consumo continua constante, com uma leve tendência de crescer, principalmente agora com o mercado recuando. O consumo ele está de estável para um pouco maior, olhando aí até 2028, 2030. Vamos acompanhando o mercado. O que a gente tem para hoje é a certeza, pelo menos eu defino assim, de que o 1.680, 1.700 ainda é um preço remunerador. Então o produtor ele precisa colocar na balança, analisar e continuar participando do mercado sempre que ele dá oportunidades. Um abraço a todos e Deus nos abençoe. E o tempo, hein? Será que chove? Será que faz mais frio? Como é que vai ser a previsão do tempo nas principais regiões cafeeiras do Brasil para essa semana? Vamos ver. Vamos para a previsão do tempo no sul de Minas. A mínima de 7 graus e a máxima de 23 graus, sem previsão de chuva para toda a semana. Nas matas de Minas, a mínima será de 7 graus e a máxima de 24 graus. Chuva na sexta-feira, 2 milímetros, sábado com volume de 5 milímetros e domingo com volume de 11 milímetros. Na Mogiana Paulista, a mínima será de 10 graus e a máxima de 24 graus, sem previsão de chuva para toda a semana. No Cerrado Mineiro, a mínima será de 11 graus e a máxima de 25 graus, também sem previsão de chuva para toda a semana. No sul do Espírito Santo, a mínima será de 11 graus e a máxima de 22 graus. Chuva a partir de quinta-feira, 8 milímetros para a quinta, 18 milímetros para a sexta-feira, 8 milímetros para o sábado, 8 milímetros para o domingo e 7 milímetros para a segunda-feira. No norte do Espírito Santo, chuva todos os dias. A mínima será de 16 graus e a máxima de 26 graus, com destaque para quinta e sexta, com volume de 8 milímetros para a quinta e 7 milímetros para a sexta-feira. E toda segunda-feira tem assuntos sobre consumo e qualidade de café. E quem abrilhanta esse quadro é o nosso amigo Alberto, que sempre traz alguma novidade, sempre traz informações importantes, relevantes, né, dentro da qualidade. Então, é com você, meu amigo. E aí, empreendedor do café, você tá bom? Eu limpei café há poucos dias. Estou muito empolgado com a qualidade da bebida. Eu espero oferecer novos cafés torrados aí, ponta de orelha. E neste ano eu fiz uma coisa que eu ainda não tinha feito. Tinha vontade de fazer, mas o aperto financeiro não permitia. Eu não separei escolha na hora de beneficiar o café. Eu não tenho máquina na propriedade, minha produção ainda não pede uma máquina. Isso já deve fazer sentido no próximo ano, eu preciso fazer conta. Então eu contrato uma máquina ambulante e ela vem, eu posso mudar ali a quantidade de café que eu jogo para um lado ou para o outro na bica. Bica corrida, eu tiro uma escolha mais gorda ou mais magra. Neste ano, eu decidi rebeneficiar todo o meu café. Então eu tirei em uma bica só, era um café muito bom, maturação bem padronizada, graúdo, e aí saiu ali aquele negócio tudo misturado. Tá lá no armazém, eles estão rebeneficiando. Fui lá, experimentei os cafés com eles, amolei eles bastante lá, falei, olha, vamos ver o que nós vamos fazer, determinei quais as peneiras que eu quero que separa, quais os cafés que eu vou misturar um com o outro. Tem lá os fermentadinhos que eu fiz. Uma coisa é você avaliar ali, passar nas peneirinhas e catar a amostra na mão. Outra coisa é o resultado do café depois de passar no maquinário. É aí que eu vou avaliar, que eu vou mandar fazer laudo de descrição sensorial para eu colocar no pacotinho e vender. A mão cata diferente do maquinário.
Eu espero com isso fazer o melhor negócio, separando eu mesmo o café, fazer o melhor negócio, aproveitar mais do meu café do que se eu tivesse separado essa escolha e vendido um café bica corrida e uma escolha. Eu vou tirar as peneiras que eu quero torrar, eu vou misturar os grãos um com o outro que eu quero, por exemplo, um moca fermentado com outro moca fermentado com outro moca fermentado, vai virar um lotinho de moca. Agora, o que sair na mesa densimétrica, o que sair na eletrônica, eu vou entender se eu vou vender separado, se eu vou misturar com esse café de fundo, provavelmente não, para fazer algo muito parecido com uma bica corrida, que eu vou vender mais barato do que seria o café todo junto. Mas, eu já te mostrei essa conta aqui em algumas oportunidades, a expectativa é que eu venda os cafés separados por um valor final muito maior do que se vendesse tudo junto. Tudo bem que eu tenho o conforto de torrar os meus próprios cafés, então eu já teria que fazer isso de toda forma. Só que lembra que eu já te falei algumas vezes, café 2.500, quando ninguém tinha café, aquela coisa. Gente, esse negócio ele vai oscilar. A gente tem que se preparar aqui para a hora que o preço descer. Não é que desceu tanto, óbvio que está todo mundo assustado. Eu gostaria que não tivesse dado essa barrigada para baixo aí. Mas talvez o preço esteja mais justo hoje do que a 2.500. Como assim, Alberto? Se você tem o seu custo de produção redondinho aí, você vai ver que um café a R$ 1.500 a R$ 1.600 ainda é lindo. Óbvio que R$ 1.000 a mais por saca viraria o jogo. Todo mundo rindo até no canto, mas não dá para falar que tá ruim. Mas e se baixar mais? Eu preciso estar mais preparado, né? Se eu tiver cafezões, já pensou fazer vendas diretas? Você não torra o seu café, mas alguém quer torrar o seu café. Alguém com certeza vai torrar o seu café. Você não vende ele? Já pensou? Preparadinho, você já tem clientela de uma cafeteria, de uma marca de cafés especiais que vai querer te comprar de novo no ano que vem? E se você pudesse vender como commodity, no valor de mercado, passar essa trabalheira toda, só com seus cafés piores? Mais flexibilidade, poder pagar suas primeiras contas com o café pior, talvez, e guardar aquele café para um momento lá na frente, onde o preço vai dar aquela ajeitadinha. Ó, torrador aqui é seu. Vou precisar torrar café ali. Porque tem gente querendo o resultado dessa trabalheira toda. E eu de cá estou querendo fazer o melhor negócio possível. E você? Um café comum é comum. O seu café da melhor qualidade é só seu. Eu não vejo outra forma de destacar da maioria. É fazendo o que a maioria não faz para ter o que a maioria não tem. Te vejo no próximo programa. Te desejo sempre bons cafés e excelentes negócios. Obrigado, Alberto. Sempre a sua colaboração muito rica para nós, todas as segundas-feiras, no nosso Café Completo. Muito obrigado. E agora, né? Chegou a melhor hora. Ou a pior. Giovana Marques. Boa noite. Não, boa tarde? Boa tarde, Ou boa noite? Boa noite. Ou boa tarde. Pois e é. agora? Boa tarde agora, boa mas tarde. Você só vai assistir a gente. Boa noite, nós estamos gravando o Café Completo, sim, né? Sim, mas então te peguei. Te peguei. Não é? Ainda bem que não tem açúcar hoje. Não? Livrei. Não. Não, hoje não tem. Não tem. Não tem porque se tiver erro não tem como punir ninguém. E aí, melhor ou pior parte do programa? Melhor hora. É? Melhor hora. Embora... Ah. Essa melhor hora tá acabando. Tá acabando. Ah, olha lá, hein? Olha lá, dá até medo. O que você trouxe pra nós aqui? Não tem cafezão hoje, não? Hoje eu trouxe um café diferente, um método diferente. Certo. Eu já trouxe aqui a Nespresso comum, tradicional. Certo. E hoje eu trouxe a Nespresso, que é a Vertuo. O quê? Vertuo, que ela chama. Vertuo, é o nome? Vertuo. Ah, tá. O que acontece? Vocês conhecem a cápsula desse jeitinho aqui, não conhece? Ó. Sim. Essa petitinha aqui, tarará. Tá falando com todo mundo todo aí, mundo. Ah, vamos lá. Essa cápsula aqui, a Nespresso criou ela e patenteou. Certo. Porém, em um determinado momento, a Nespresso perdeu a patente do design dela. Certo. Por isso que hoje em dia muito produtor consegue simplesmente mandar fazer uma cápsula dessa, né? Tem bastante. Bastante. Né? E aí, o que foi a Nespresso? Virou assim, mas e aí? A gente vende máquina para ficar vendendo cápsula para aquela máquina. Então, o que a gente pode fazer? Vamos criar uma outra máquina e uma outra cápsula. Espertinho eles, hein? Não é? Mas teria que ter um diferencial, algo que fizesse as pessoas comprarem essa máquina. Por quê? Fazer outra que vai fazer cafezinho, ou com leite, ou sem leite, ou... não ia funcionar. Então, eles fizeram a Nespresso Vertuo, que é essa aqui. O que acontece? Tá vendo que ela parece
aqui um disco voador? Boa, um disco voador. E aí, temos aqui um código de barra. O que é esse código de barra? A máquina vai ler esse código. Por quê? A Nespresso criou outras cápsulas que conseguem fazer café numa dosagem maior. Então, uma cápsula que vai fazer 500 ml de café, ela é dessa altura, assim, ó. E como que a máquina vai saber fazer essa quantidade? Lendo esse código de barra. Que legal, hein? Tecnologia no último, hein? Sim. E aí, o que nós vamos reparar nessa questão da máquina? O código é esses risquinhos aqui? Isso, ó, igualzinho um código de barra. A gente consegue dar um zoomzinho aqui? Não? Não consegue. Não? Não sei, consegue. Consegue, olha lá. O códigozinho de barra, certo? O que acontece? A gente abre ela tem uma alavanquinha, ó, vou fechar de novo para vocês verem. Certo. Abre aqui e coloca. Colocou, na hora que a gente volta a alavanca, ela já fura. Certo. Na cápsula, ela tá falando aqui, ó, ela vai fazer 40 ml de café. Ah, tá identificando aqui. Isso. E quando é 500 ml também para... Vai estar escrito 500 ml. Faz tudo isso. Sim, isso aqui é uma cápsula zona grandona, assim, ó. Certo. Bem grande. E o que acontece? Tem várias quantidades, 40, 40, 100, 80, 100, entendi. 120, 160, 300. Tem várias. Você entra no site, consegue comprar vários tamanhos. E aí, uma coisa que é em geral para cápsula, né? Se você não sabe escolher um café de cápsula, sempre pensa que intensidade em café de cápsula significa amargor. Então, eu gosto de café bem amargo, quero uma máquina de cápsula. Então, aqui na intensidade, vamos ver se esse aqui tem, né, ele vem na caixinha. A intensidade desse aqui, por exemplo, é 6. Então, é um café, ok, normal ali pra gente. Vai de quanto a quanto? Vai de 4 a 13. É de 4 a 13. Então, 13 seria mais intenso. Levanta de fundo. Ah, sei. Bem amargo. Seria intenso? Seria a torra... Torra bem queimada. Ah, tá. Torra bem queimada. Então, ou seja, pode até trabalhar com um café mais inferior. Pode sim. Para nós que gostamos de cafezão, teria que pegar uma intensidade 4. Exatamente, 4 a 6 no máximo. Certo. Aqui eu trouxe a 6 porque eu vou fazer um drink com este café. Então eu quero mais intensidade, então no caso mais amargor, para equilibrar. Que é o que eu faria com café, às vezes, com uma proporção maior. Ao invés de fazer 1 para 15, que eu geralmente faço, faria 1 para 12. Certo? E vamos lá. Vem uma quantidade, não sei se vai dar pra ouvir que o café vem soltinho, ó. Não sei se vai dar pra ouvir, mas ele vem soltinho aqui dentro. Aí pensa, por que ó, tem um ar aqui, ó. Aperta pra você ver. Tá pressionado aqui. Exato. Vocês vão notar que a máquina de expresso, ela sempre solta, essas de cápsula, sempre solta uma crema. Sim. E aí você pensa, mas a crema não está relacionado ao frescor da torra daquele café e à regulagem do expresso quando a gente vai na cafeteria? Sim, a quantidade que está aqui dentro ela foi estudada para estar aqui. A torra, ela foi fresca, moeu o café, porém é adicionado gás carbônico. Entendi. Para manter. Certo? E esse gás carbônico interfere na crema? Vai interferir. Vocês vão ver que se fosse, por exemplo, se eu pego um café de quando foi... vou colocar nesse copinho aqui para vocês conseguirem ver o tamanho da crema. Se fosse um café, por exemplo, se eu pego um café com 2 meses de torra e vou tentar fazer um expresso, simplesmente eu tenho um café que vai ter uma crema bem xoxa, manca capenga. Às vezes, porque não sabe, a crema é a espuminha que tá em cima. É a espuminha, a gente vai ver ela aqui. Já ouvi gente falar assim, ó, a crema é a caramelização dos açúcares do café. Não é. Por quê? A caramelização dos açúcares ocorre na torra. Então, para ele caramelizar ou ter uma reação novamente, ele tinha que ter a temperatura semelhante à temperatura que ele terminou. Se terminou com 200 graus, a água vai até 100 no máximo. Vai conseguir caramelizar? Não. Olha lá, o tamanho da crema. Nossa, ficou só espuma. Aí agora ele vai decantar, ó. Vou colocar aqui pra gente ver. É bastante cremoso, né? Bastante, olha lá. E aí, isso aqui é gás carbônico, pressão, certo? Temperatura da água. Por isso que a gente consegue. Num café de cafeteria, a gente consegue essa crema de 2 dedos? Não. Certo. Vai ser mais difícil, certo? Pode até conseguir,
Mas eu não vou te dar certeza que vai estar um café muito bom. Ele pode estar super extraído ali, bem amargo. Passou o tempo. Certo? Então, bora fazer um drink. Bora fazer um drink. Bom ou ruim? Bom. Ah, tá. Então a gente abre, coloca. Quanto que custa essas cápsulas aí? Vamos lá. A cápsula tá na faixa de R$35, R$40 com 10. Então, R$3,50 cada. Isso. Cada cápsula. Você tem a opção de assinar ou não. E tem a opção de... Mas, Giovana, eu quero tomar o meu café, o café que eu produzo. Aí, nos sites chineses, né? Os mercadinhos da China, você compra uma adaptação. Isso é você vai legal? colocar. É legal, hein? Aí você coloca o teu café e o carbono que precisa do carbono. Não, aí você vai colocar na hora, antes de fazer. Ah, Pega tá. o teu café moidinho ali, tanana, põe e tá lindo. Se eu quero interromper antes, só apertar. É importante, porque tá transbordando já. Tá não. Tá não? Ia dar certinho? Vai, sempre dá certinho. Ah lá. Chique, hein? Muito. Muita sofisticação. Aí ele saiu com a crema igualzinho daqui, só que não aparece. Só que não aparece, ó. Tá. Bem cremoso também. Bem cremoso também. Certo? Esse aqui eu... Experimenta ele, que esse aqui vai pro drink. O que você vai fazer? Você? Fazer o do drink. E esse aqui você experimenta. Vamos ver. A cápsula. Você vê, a intensidade, ela tá mais baixa, mas é muito intenso, né? Ainda assim, é muito intenso. Porque o expresso, ele deixa mesmo. Dá pra ver pela cor, ó. Giovana, mas vou falar uma coisa pra você. Esse aqui é intensidade 6. Se a gente colocar uma intensidade 13, não vai dar pra tomar. Olha, igual, tem gente que fala que gosta de café, né? Tem gente que vira pra mim assim, nossa, eu gosto de café que tinha a xícara. Eu gosto de café, assim, pra acordar. É forte. A intensidade 13, pra mim, é imbebível. Também acho que não dá, porque não o dá. 6 já tipo, assim, tá gostoso, né? Mas pra aquele Pra beber expresso... puro... Senhor expresso mesmo. Senhor expresso, pra beber puro, vai na 4. A parte boa dessas máquinas é que, igual, essa aqui, ó, que tá vendo, tem uma tarjazinha vermelha, tá vendo? Aham. Ela é descafeinada. Então, por exemplo, mas às vezes você quer tomar um cappuccino à noite. Ah, eu gosto de bebida quente, eu gosto só de cappuccino. Sim. Mas se eu tomar café depois das 10, nossa, eu não vou dormir. Descafeinado. Tem gente que, assim, depois das 3 da tarde não pode tomar café mais. Eu tem dia que eu chego do programa e passo café. Nós não tem problema, né, João? Nenhum. E aí? E aí? Tchau, 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 tchau. Hoje eu trouxe uma bebida muito simples pra gente fazer, porém que aquece bastante. Parece um licor? O que é isso aí? É um licor de chocolate. Bom, hein? Muito! E aí, ó, a gente vai colocar um licorzinho de chocolate no café. No café. E Não aí, vai não, tomar o outro ali. eu vou colocar até a crema vir até aqui em cima, ó. Tá parecendo aqui no fundo. Aqui, não sei se você... Aí, E... Não é uma quantidade pequena de licor, não, né? Não. E o licor é bem doce, por isso que o café é mais intenso. Ó, ficou bonito lá, ó, três cores aí. Se você for medir pra fazer em casa, 20 a 30 ml. Certo. Pega 2 colherzinhas ali pra gente fazer uma... Colherzinha. É. Colado? Vai, é uma vez. Acho que é uma. Tá, presente. Então. E a gente mistura bastante. Mistura bastante. Tchum, tchum, tchum. Tarará. Aí. Pode colocar aqui. Bora experimentar? Tá pronto, drink? Tá pronto. Isso é facinho de fazer, hein? Prático e esquenta. Tchim, tchim. Saúde. Cadê o dedinho? Aí, ó. Tirou aquele gosto pesado do espresso. Tirou? Ficou suave, ficou leve o sabor. Porque o licor ele é a base de açúcar. Certo. Então, quando a gente fala assim, ó, vamos adoçar o café. Nossa, eu gosto de café adoçado. Por que você gosta? Lembra que eu sempre falo? Amargor puxa a necessidade de adoçar o café. Se eu tenho um café com mais intensidade, uma bebida bem doce vai super Mas bem. assim, tirou todo aquele peso do espresso. Tudo. E Nossa, ficou interessante. o licor
É sempre importante você escolher um que não tenha um cheiro tão alcoólico, né? Nossa, ficou uma bebida assim hiper leve. Levinha. Porque eu achei que ia potencializar o sabor do expresso com o álcool do licor e ia fazer uma bebida assim. Não. E pelo contrário, ficou suave demais. Então, parabéns, o drink de hoje. Acertou, hein? Sempre surpreendendo a gente. Obrigada. E não foi a pior fase, né? Foi a pior parte do programa, foi a melhor parte do programa. Sempre é melhor, gente. Sempre é melhor. Certinho, doutora? Certinho. Muito obrigado. Eu que agradeço. E agora nós vamos para o intervalo bem rapidinho e já a gente volta. Testado e aprovado em várias pesquisas, o silicato de magnésio é um fertilizante que fornece nutrientes fundamentais para melhorar sua produtividade. Uma fonte de magnésio que se disponibiliza de forma contínua e gradual. E na AgroVGA você também encontra fertilizantes diversos, condicionadores de solo e corretivos. Venha conhecer os nossos produtos, preço, bom atendimento e facilidade na logística. Essa é a AgroVGA, ao seu lado na busca pela alta produtividade. Não é só uma safra, é esperar o tempo certo. Todo ano, Eliseu recebe a mensagem da Marina, gerente do Sicredi, com a boa notícia. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. E ele tem créditos, seguros e um portfólio de soluções, além de todo o apoio para plantar o crescimento do seu agronegócio. Procure os gerentes do Sicredi. Aqui no Sicredi não é só Plano Safra, é ter com quem contar. A agricultura se constrói com credibilidade, confiança e presença. Isso é parceria, que aliada à fisiologia, biologia e nutrição, protege sua lavoura das adversidades. Isso é tranquilidade, que ajuda a alcançar os melhores resultados todo ano. Isso é superação, que gera lucro e transforma a sua paixão em um excelente negócio. Isso é rentabilidade. Isso é Stoller. Vença a batalha contra as plantas daninhas do café. Chegou Yamaha. Livre-se da mato competição e atinja o máximo potencial produtivo do seu cafezal. Saiba mais em rara.com.br. Uma lavoura, uma terra, um manejo. Esse impacto começa na ideia, no planejamento e na assistência correta, chegando ao cultivo adequado. Começa nas conversas informais, na troca de experiências, cada um com sua história e necessidade. O impacto gerado no mundo começa no local, ultrapassando limites e alcançando um futuro cada vez mais tecnológico e digital. O valor do campo precisa ser compartilhado e mostrado. Acreditamos que o agro regional tem o poder de impactar o mundo. Ouvindo, adaptando e acessando cada região, mesmo as mais difíceis, entregamos as melhores soluções com produtos diversificados e tecnologias modernas. Isso nutre não só plantas, mas histórias de produtividade e sucesso. Nossa visão é criar um ambiente onde inovação e tradição se encontram, onde cada cliente se sinta em casa e encontre soluções para suas necessidades. Versagro, nutrindo agro para impactar vidas. Viu como é rapidinho? Pois é. Apesar do nosso programa hoje excepcionalmente estar sendo gravado, porque eu vou estar em uma visita no México, você não vai me deixar na mão aí, vai? Então, senta o dedo no like, deixa esse like aqui pra gente aqui, ó, para poder dar aquele engajamento e a moral para nós aqui do Café Completo. E agora, né, chegou aquele momento doce do programa, né? Seja feliz com um bom café. Seja feliz com Marisa Contreras. Preços de café em queda e como o produtor está se sentindo neste momento? Como devem ser os nossos comportamentos num momento de queda de preços de café? Essa semana participei de importantes encontros da cafeicultura brasileira e da cafeicultura global, com importantes líderes que trouxeram seus pensamentos e seus insights. E os fundamentos do mercado continuam os mesmos. O consumo continua crescente, ainda que um pouco menos, mas continua crescendo. O clima nos desafia todos os dias e os estoques globais continuam baixos. Como então se justifica uma queda tão expressiva nesses tempos?
Na verdade, é que o mercado brasileiro é o balizador do mercado global. Então, estamos em plena safra brasileira, o que leva à queda dos preços. E muitos dos produtores precisam vender o café neste momento, o que ajuda ainda a acelerar mais a queda de preços. Então, meu conselho para o produtor neste momento é ter um pouco de tranquilidade, de serenidade. Eu sei que isso às vezes é muito difícil, porque vê a gente esperando e a hora que a gente precisa realmente vender, o preço está caindo. E, se possível, aguardar um pouco para vender o café. Talvez este não seja o momento de vender em plena colheita. Tome decisões muito assertivas, pergunte muito, porque talvez este não seja o momento de vender o café. Talvez o mercado volte, não sei se nos níveis que estava, mas a tendência é que o mercado volte porque o consumo continua aquecido, os estoques baixos e o clima continua nos desafiando todos os dias. Eu sou Marisa Helena Contreiras, gestora da Fazenda Capoeira Coffee. Sejam todos muito bem-vindos a um bom café, a Um Café com Marisa Contreiras. Obrigado, Marisa. E agora, né, nosso programa já está chegando ao fim. Queria agradecer ao Rodrigo Steck pelas suas colaborações aqui conosco. Ô, Gustavo, um prazer estar participando do programa aqui, levando conhecimento para os produtores, né, e deixando à disposição a Sim Café, fazendo a interpretação da análise solo de cada produtor. É isso aí, brigadão, Rodrigo, né? Que Deus abençoe cada vez mais esse trabalho importante que você realiza, né? Quem ainda não deixou seu like, deixe seu like, não dá tempo, né? Tá no finalzinho do programa, mas não dá tempo. Muito obrigado, você que nos acompanha todas as segundas-feiras, acompanhou hoje no programa, e até, se Deus quiser, segunda-feira que vem, ao vivo. Café completo. Apoio. Isso é Stimulate. Isto é Stoller. E Rara, agricultura é a nossa vida. Sicredi, não é só dinheiro, é ter um parceiro para o seu agronegócio. Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas. Simbiose Biociência para o Agro.